Cúmplices do Consumidor. Ele é especialista em direito do consumidor e está aqui, né, para a gente bater aquela conversa, bater aquele papo, né, bem descontraído. Então, roda a vinheta e vamos começar o bate-papo. Olha aí, começando o nosso Manhã da Gente. Bom dia, Elton. Renê, seja bem-vindo. Você tá todo chique, né, com esse topete. Pô, rapaz, aí foi o vento aqui do carro aqui. Mas dia do amor. Pra vocês Viva também, amor, viu? né? Pra todo mundo. Viva o amor. Pois Viva é. amor os consumidores. Viva amor os fornecedores junto com os consumidores. Vamos nos amar e dever menos. Vamos lá. O que é uma dívida? Explica pra gente o que seria uma dívida. A dívida é tudo aquilo que você adquire como crédito e você não consegue pagar. Ou então você está então você está em vias de fazer aquele pagamento. Então tudo aquilo que você traz para si como crédito, ele vai se transformar naquilo que nós chamamos de dívida, né? Então eu acho que todo mundo tem umas dívidazinhas, né? Dizem que quem não tem dívida não é cidadão, né? Então todos nós temos dívidas, né? Até dívida moral hoje em dia é cobrada. Ai, Jesus, olha, eu até vi um vídeo ontem, eu ri tanto, gente, com esse vídeo. Era um vídeo assim, tipo um meme. É um meme, essas trendezinhas, né, que o pessoal faz. Aí dizendo assim, né? Antes de começar, só pra gente fazer só pra descontrair um pouquinho. Aí na mensagem, né, no vídeo, dizia assim: qual é a posição que você mais gosta? A mulher olhou e disse: hã? A posição de estar em pé na fila do banco para tirar dinheiro. É verdade. Eu já ri tanto. Eu ri tanto. Mas não errou, não. Eu disse: mas rapaz, é mesmo, viu? A melhor posição é estar ali em pé, na fila do banco, para receber dinheiro, para sacar o dinheiro. Tem coisa melhor? E que tenha muito dinheiro, né? Que tenha muito dinheiro. Tá certo. É verdade, fica ruim a posição. O que você tiver já dá certo, né? Vamos lá. Qualquer dívida pode ser renegociada, independente do valor. Sim, né? A dívida por si só, ela traz um incômodo junto aos consumidores, né? Em geral, ela é uma situação que, como você agora falou logo no início, quem não tem dívida hoje em dia, né? E tem dívidas que você consegue administrar. Isso faz parte do comércio, isso faz parte das transações, né? Você pode fazer um financiamento em 50 meses, não quer dizer que você está em dificuldade, porque você tem aquela dívida. Não, porque você está gerenciando, então cabe no seu orçamento e tudo mais. Mas existem dívidas que você perde o controle. E geralmente essas dívidas, elas são oriundas de cartões de crédito, principalmente, de créditos por financeira. Então, essa facilidade do crédito junto ao consumidor, esse tipo de situação é que pode gerar dívidas que não são controláveis, que você não consegue mais administrar. Aí vai recair em várias situações o consumidor, inclusive na situação de superendividamento, né? As pessoas pensam que o superendividado é um super-herói, alguma coisa assim. Não, é aquela pessoa que tem tanta dívida que ela não consegue gerenciar, ela não consegue mais se organizar, né? Respeitar, inclusive, o mínimo que ela deveria ter, né, com relação à sua subsistência. Então, você deve 20 vezes o seu salário não alcança, porque não alcança qualquer tipo de pagamento de dívida, porque a sua dívida está 20 vezes maior do que o seu próprio salário, e por aí vai. Então, existem esses casos, e é claro, quando impacta de forma negativa ao ponto de você não poder gerenciar, a lei, né, o próprio Código de Defesa do Consumidor, a lei do superendividado, que é uma lei nova, diga-se de passagem, ela está aí para ajudar os consumidores em qualquer valor. A pessoa fala: mas pode ser qualquer valor. Qualquer valor, claro, você pode renegociar naturalmente no comércio qualquer valor. Mas no caso das dívidas que você já não consegue mais administrar, é avaliado exatamente essa condição. Você não consegue mais administrar e aquilo que você ganha não consegue saldar a sua dívida. Então, a lei, ela tem essa maleabilidade e essa possibilidade de ajudar o consumidor. Caso a empresa ela se negue a negociar, né, com o consumidor, o que é que ele pode fazer? No caso do superendividamento, ela não pode negar-se a ajudar o consumidor. Né? Não, ela tem que negociar, né? É por lei. É sua obrigação. E essa dívida pode ser dividida? Pode, o consumidor... Eu quero dividir minha dívida aí a perder de vista. Perder de vista não, mas tem um limite, né? Tem um limite. Mas no caso do superendividamento, Marília, claro que existem prazos para fazer até o que a gente chama de entrada daquela negociação, né? Até 180 dias você pode fazer uma negociação. É algo extremamente benéfico para o consumidor, mas veja, é uma situação em que o consumidor está
afogado, ele está sufocado, ele não consegue, com suas próprias forças, resolver o seu problema de endividamento. Vou repetir, não são aqueles casos que o consumidor tem aquelas dívidas de 5, 10, 15 anos, mas ele sabe gerenciar, como financiamento na casa e por aí vai. São dívidas que ele perde o controle. E nesse caso, quando perde o controle, aquela história que, não, o credor ele pode tudo, aí já não é mais essa máxima. O consumidor, o fornecedor, ele tem que se maleabilizar, ele tem que atender a demanda consumidora, inclusive na questão de juros, na questão de parcelamentos. Quando se trata de superendividamento, por exemplo, a lei garante que pode se estender o pagamento dessa dívida do superendividado até 5 anos, por exemplo. Sim. Com 180 dias para você dar a primeira entrada. Agora, claro, são situações em que o consumidor está sufocado. Não são todos os casos previstos em lei. Me diz uma coisa, antes da pessoa entrar no SPC, tem como renegociar essa dívida? Ou quantos dias assim, né? Digamos que você está com dívida. Antes que eu entre com um problema maior, né? Sim. Antes que eu receba essa cartinha. Ou se não, recebe a carta, que geralmente eles mandam a carta. Mandam a carta. Se não pagar, né? É obrigado eles enviarem ao consumidor um comunicado. Um comunicado. Isso. Aí você tem como negociar essa Claro, dívida. às vezes você nem sabe o que está acontecendo com você, às vezes você nem sabe. Você só vai saber quando você recebe aquela carta do órgão de proteção do crédito. E olhe lá quando recebe. Se chega na sua mão. Né? A pergunta é, pode fazer negociação? Pode, claro. O mercado em geral, ele é desejoso que o consumidor ele fique solvente, ele fique numa situação positiva junto a ele. Mas, evidentemente, o consumidor às vezes não consegue se solver de forma tranquila junto ao mercado. Ele pode fazer negociação antes de qualquer situação de negativação, porque quando você recebe a carta do SPC e Serasa, dos órgãos de defesa do consumidor, você não está automaticamente inserido no cadastro. Eles têm ainda 10 dias para inserir o seu nome. Então, você recebe a carta com um aviso, olha, nós recebemos uma informação e vamos inserir o seu nome. Claro, por que eles mandam essa carta? Para que o consumidor, se ele encontrar alguma inexatidão, se ele encontrar alguma informação, eu não estou devendo essa loja, eu não estou devendo esse fornecedor, então eu vou ligar para o fornecedor, eu vou ligar para o órgão de defesa do crédito e informar, eu não tenho essa dívida. Mas caso eu tenha, eu vou correr para tentar solucionar o problema. E aí o fornecedor, ele vai ter que ser um pouco mais maleável para que o consumidor ele venha se tornar solvente novamente no mercado. Ok, você que está aí do outro lado, você pode também estar tirando suas dúvidas, tá, gente? Pode mandar sua pergunta em áudio, viu? Em áudio, por favor, a gente gosta de escutar áudio também, tá? Manda em áudio se você quiser, tá, gente? Não precisa se identificar, manda pelo nosso WhatsApp, já deixa o número aqui, tá? Pra gente já deixar. Tem uma pergunta? Vamos lá. Já tem um aqui, então vamos lá. Embora. Vamos responder primeiro o nosso consumidor. Tenho aí o meu nome sujo depois de pagar a dívida. Em quanto tempo eu consigo ter o meu nome limpo para poder fazer empréstimos? E aí? Olha que interessante. A dívida limpou, e aí? Quanto tempo fica no limpo? momento que você já faz a negociação, a renegociação de uma dívida junto ao credor, Marília, o consumidor ele já tem direito a retirar o seu nome. Certo. Ele já tem o direito de ficar solvente mais uma vez no mercado. Né? Não tem esse negócio, terminei de pagar a dívida, vou terminar em 18 meses, vou terminar em 6 meses, em 6 meses, por exemplo, 4 meses, só depois desse tempo é que o meu nome vai ser retirado dos órgãos de proteção do crédito. Está errado. No momento que você faz a negociação, a empresa ela deveria, ou ela sabe ou deveria saber que o seu nome já tem que configurar como positivo, então retirar qualquer nome no cadastro negativo de consumidores junto aos fornecedores através dos órgãos de proteção do crédito. Então, se você fez uma negociação naquele exato momento, você deu entrada ou não, mas já negociou, a empresa ela tem até 5 dias para retirar o seu nome dos órgãos de proteção do crédito. Não acontecendo isso, você tem direitos previstos em lei, inclusive a danos morais, se for o caso. Agora, digamos que a pessoa vai lá, né? O consumidor vai lá, quer fazer o acordo para ver se deixa tudo certinho. Só que aí faz o acordo, né? E aí não consegue pagar a renegociação. E aí, depois que faz o acordo e não consegue pagar, fica como? Se não conseguir pagar. É uma dor de cabeça mais, né? Olha, mas tem renegociar em Mas tem solução, tem. Aí chega no dia, não paga. Chega no dia, não paga. Aí fica difícil. Aí ele vai estar inserido naquela figura que eu falei agora há pouco, no superendividado. O que é o superendividado, como eu falei? É aquela pessoa que não consegue pagar suas dívidas. Não é porque ele não consegue, não é porque ele não quer, não. É porque ou ele vai pagar sua dívida numa situação, ou ele vai se alimentar de tão grave que está a situação dele. Então ele vai ter que fazer escolhas. Então o superendividado, quando acontece uma situação como essa,
é correr para a justiça, né? É no âmbito judicial, o consumidor, a justiça, por exemplo, aqui do TJ, aqui da Paraíba, por exemplo, de quando em quando ele faz campanhas de superendividados. É interessante, e o consumidor que tiver alguma dívida e alguma dúvida nesse sentido, ele pode se dirigir ao TJ aqui da Paraíba, ao Tribunal de Justiça, para obter mais informações. Mas de quando em quando eles fazem esse tipo de procedimento. Por quê? Porque é previsto em lei. O superendividado é baseado nessa situação que o consumidor não consegue pagar a sua dívida, essa que você falou. Contraiu uma dívida, eu quero fazer uma negociação. Fiz a negociação, paguei só a entrada. E aí, o que é que aconteceu? Aí eu vou renegociar de novo. Não consegui. Renegocio de novo. Não conseguiu. Está na hora de você entrar num programa de superendividado e procurar a justiça para fazer isso. É verdade. Vamos lá, tem pergunta no telão. Bom dia, gostaria de saber o que fazer diante daqueles números que ligam direto para a pessoa. Muito ruim, ligam direto de números diferentes. Deus abençoe. Tem muitos números, né? Que ligam. É mais para oferecer coisas mesmo, eu acho que... Tem números que ligam, que é o telemarketing, né? Que vão ligar para a pessoa. Que hoje em dia, se eu não me engano, existe uma identificação já desse número que começa com 03. Isso. Mas nem todos, tá? Mas o ainda tem gente que ainda liga sem ser esse número aí. Mas não pode. De acordo com a lei, é 03, começa com 03, você sabe que é telemarketing. No caso de cobrança, são escritórios, ou enfim, a empresa que vai ligar, ela tem que ligar no horário comercial. Ela tem que ligar de uma forma para que você identifique e você também não seja constrangido. Ligar para o trabalho não é uma boa pedida dentro dessa situação. E se o consumidor ele está sendo importunado dentro do seu trabalho, no horário fora comercial, ele pode fazer também uma reclamação no órgão de defesa do consumidor. Não é o fato de você estar devendo que você tem que ser apurrinhado 24 horas por dia. É verdade. Agora, a pessoa está com a dívida no banco, certo? E quer fazer uma negociação lá no banco, mas o banco não quer negociar. O que é que faz? Deixa lá perder de vista até o banco chegar e vir, vamos fazer uma negociação, como é que faz? Falta um pouco, às vezes, de bom senso. Não existe, é o bom senso, né, Marília, por parte do fornecedor do banco. É claro, acabei de falar, quando o consumidor ele se encaixa no padrão de superendividado, não tem esse negócio não. O banco ele tem que fazer a sua renegociação junto com o seu consumidor. E a lei garante isso e a justiça obriga ele a fazer essa renegociação com juros mais baixos, com prazos mais esticados. Tem situações que o consumidor pode pagar a sua dívida em até 5 anos, né? E com 180 dias, como eu falei agora, para dar a primeira parcela. Agora, claro, na situação de superendividado. Quando há uma dívida simples, algo que de repente o consumidor ele percebe que ele pode solver pelas suas próprias forças, é claro, pela condição que o banco tem de credor, ele não é obrigado a fazer nenhuma negociação junto ao consumidor. Mas só nesse caso, porque se a dívida ela se persistir e o somatório dessas dívidas fazer com que o consumidor ele fique numa situação realmente deplorável do ponto de vista consumerista, econômico e orçamentário, aí sim o banco ele tem que maleabilizar. Mas tem que acontecer. Fazer, né? Ele tem que fazer uma negociação, porque às vezes a pessoa não tem condição mesmo de verdade de pagar aquela dívida. Então, às vezes o banco chega num limite e diz assim, vamos saber uma coisa, fazer uma negociação aqui para ver se esse povo paga logo. Eu acho que o grande segredo... E aí dá o valor X... E aí você pode pagar X, e aí você dá a sua conta. Como eu falei, às vezes é bom senso por parte do banco. O consumidor ele faz o teste. Se o consumidor ele perceber que o banco ele está obstruindo, ou ele está negando alguns direitos ao consumidor, inclusive de informação, ele vai na justiça logo, ele entra na justiça, pode procurar o auxílio do órgão de defesa do consumidor, mas a lei do superendividado ele requer que o consumidor vá até a justiça e faça a sua entrada dentro da justiça e procurar, se for possível, um advogado ou então até mesmo um defensor público para poder lhe ajudar. Digamos que a pessoa está com a dívida no banco, pagou lá a sua dívida, limpou o seu nome. A pessoa pode dar entrada para, sei lá, digamos, pedir um empréstimo novamente a esse banco. Tu acha que vai ser negado esse empréstimo? Olha mas tipo assim, a pessoa está com a dívida, mas pagou tudo certinho, entendeu? Tá tudo certo. Não deve mais nada ao banco. Não deve mais nada, foi feito um acordo organizado, tudo certo. Pois e aí? Olha, existem algumas situações no mercado, no comércio em geral, nessa linha de crédito, nesse universo creditício, que o consumidor, às vezes, ele se encontra em situação dessa natureza. Por exemplo, você pagou sua dívida e o banco, de repente, já está negando um crédito a você. Claro que o banco ele tem que observar se é vantagem para ele fazer um novo empréstimo junto àquele consumidor. E como é que ele faz
essa averiguação? Através dos órgãos competentes previstos em lei, os órgãos de proteção do crédito. Se o consumidor está solvente, se está tudo ok com ele, não tem por que negar o crédito ao consumidor. Você está negando serviço ao consumidor, você está negando produto ao consumidor e não pode, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Às vezes acontece o consumidor saber, rapaz, eu paguei minha dívida ali com cartão de crédito, depois de alguns meses eu tentei fazer um novo cartão de crédito e eu fui negado. E eles não me dizem, e pior, eles não me dizem por quê foi negado para mim o crédito. Então acontece muito isso com o consumidor. Se aconteceu com você, consumidor que está nos assistindo, não tem para onde correr. Você vá ao órgão de defesa do consumidor, leve todo tipo de documento que você tiver, a negativa do banco, a negativa da administradora do cartão de crédito, da financeira, enfim, se você tiver uma gravação, se você tiver um zap, se você tiver um SMS negando, mesmo você estando solvente no mercado, você estando ok no mercado, aí você pode procurar seus direitos de acordo com o CDC. Com certeza. Agora vamos lá, vamos soltar o áudio? Solta o áudio aí, vai, Jaime. Meta bronca. Pronto. Bom dia, Marília. Bom dia, doutor. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta. Meu esposo, ele fez um empréstimo pela BV, só que pediram 850 a ele para liberar o empréstimo. Só que agora, eles dizem que para liberar, ele tem que dar mais dinheiro. Como é que eu faço, doutor? Para liberar o empréstimo tem que dar mais dinheiro. A pessoa que vai procurar empréstimo, a pessoa tem que pagar para receber. É meio que contraditório, né? Eu estou precisando de dinheiro, eu tenho que dar dinheiro para receber dinheiro. Está precisando, é meio sem lógica, né? Taxa de abertura de crédito é proibido por lei. Já começa então, por aí. Não existe, né? Não existe. Então, se o consumidor ele está nessa situação, tem que procurar seus direitos do órgão de defesa do consumidor. Quer uma dica? Se você mora em João Pessoa, vai lá no PROCON de João Pessoa, ou no PROCON do Estado. Em outras cidades, PROCON do Estado. Em Santa Rita, PROCON de Santa Rita. Em Cabedelo, PROCON de Cabedelo. Você tem que procurar. Cada cidade tem um PROCON. Tem. Algumas cidades principais têm um PROCON. PROCON de Patos tem PROCON em Patos também. Então, o consumidor ele tem que procurar. Na dúvida, não arrisque não. Vá ao órgão de defesa do consumidor, que a financeira não pode fazer isso com o consumidor, não. Exato, mesmo. Tem mais alguma pergunta aí? Tem áudio, não? Telão. Tem áudio ou telão? Telão. Vamos, solta aqui. Vamos embora. Bom dia, fiz uma compra em uma certa loja no valor de R$200. Parcelei em 4 vezes, já paguei todos os meses. Está chegando cobranças na qual já paguei, gente. O que é que devo fazer? Peraí, como assim, gente? Divide em 4 vezes. Pagou Parcelou em 4 vezes, já pagou tudo. E ainda fica chegando, como assim? Pode acontecer? Pode. E se for negativado, que é uma dica, vá no órgão de defesa do consumidor. Aí tu mete bronca, mano. Você vá no órgão de defesa do consumidor ou vá no próprio órgão de proteção do crédito, seja o SPC e Serasa. Procure saber no extrato, uma certidão, se você está negativado por conta daquela empresa. Porque se você pagou tudo certinho, se você foi negativado, dá um dano moral aí extremamente interessante junto ao consumidor. E ele pode pleitar isso na justiça. Agora tem umas empresas que tiram, né, o nome da pessoa, limpam o nome da pessoa, né? Tem umas empresas hoje que fazem esse negócio de limpar o nome. Né? Não posso dizer o nome aqui da empresa, mas eu já vi algumas empresas que fazem isso. Acho que dá certo. Elas prestam assessoria e tem umas que também que fazem a intermediação. Na verdade, não é intermediação. E ela vai cobrar por aquilo dali, né? Vale salientar ao consumidor que ninguém faz nada de graça, Exato. Né? Então, empresas que a empresa que limpa nome, ela vai cobrar para você sobre esse serviço. E, às vezes, o consumidor, ele troca uma dívida por outra. Né? Então, é bom que o consumidor... Já existem órgãos que fazem isso. Os PROCONs são órgãos competentes e são órgãos habilitados para fazer isso de forma gratuita junto aos consumidores. Tem mais uma pergunta? Vamos lá, solta aqui no telão mais uma pergunta. Menina, eu vou ficar com dor na lombar. Mas vamos lá, bom dia. Tem uma fatura atrasada e o banco descontou do meu cheque especial. Sem eu autorizar. Isso pode? Claro que não. Tem uma fatura atrasada aí. Fatura atrasada. Aí você tem que dar uma olhadinha. Eu autorizei a fazer débito na minha conta? Pelo que eu estou vendo, eu acho que não. Se ela está dizendo que foi cobrada e bateu no cheque especial, olha só, ela teve problema no cartão de crédito, agora no cheque especial, que o juros ainda é maior ainda. Então, assim, o consumidor ele tem direito, sim, à reparação. Claro, ela vai até o banco, fala do problema e se o banco não resolver, tem que ir ao órgão de defesa do consumidor para ir até um fiscal. Agora, é interessante que o consumidor verifique, quando for fazer alguma negociação com o banco, eu quero abrir uma conta no banco. Você cuidado quando você for abrir uma conta no banco. Que às vezes eles oferecem, vamos facilitar a sua vida. Está aqui o débito aqui em conta.
Coloca aqui o débito do seu cartão de crédito em conta, se você for ter um cartão de crédito conosco, o consumidor lá marca lá e assina. Você fazendo isso, vai acontecer uma situação parecida com essa. Eu quero entender que o consumidor não autorizou. O cara está dizendo que não autorizou, mas às vezes acontece de você sequer saber o que está assinando. Então leia muito bem o que você está assinando, para que você não venha ter uma dor de cabeça parecida com essa. É porque vai que você está pagando 2 vezes, né? Exato. Sai no débito em conta e ainda chega na cobrança para você. O débito em conta, ele facilita a vida de muitos consumidores. Facilita a minha, eu tenho muito débito em conta. Isso para mim facilita. Mas o consumidor ele não é obrigado a colocar débito em conta, não. É verdade. Então, assim, ele pode receber a fatura tudo certinho através dos correios. Então, o consumidor ele não é obrigado a aceitar essa condição do banco ou qualquer tipo de financeiro. Então, se tiver algum problema nesse sentido, procure saber com o seu gerente o que foi que aconteceu. Se você assinou um contrato que você sequer leu direito, ou que você realmente não interpretou, ou não foi lhe dada a informação de forma adequada, está na hora de procurar os seus direitos. Maravilha. Agradecer a você mais uma vez, Elton Renê, por você ter vindo aqui participar do nosso programa. E que bom, né, que tirou as dúvidas aí de alguns dos nossos telespectadores. Obrigada a você também que participou aí junto conosco, né, e continuem participando, viu, minha gente? Que é bom demais. É bom participar. Até porque é um direito da pessoa de perguntar. É bom porque você já tira a sua dúvida, né, não tem que ir em algum lugar. Vai que consegue tirar a dúvida aqui e já resolve. É uma prestação de serviço junto à sociedade, né? Às vezes o problema de um telespectador que manda uma mensagem para nós, que fala com você, Marília, são outros cidadãos, outros consumidores que estão na mesma situação e já tem aquela informação. Então, e às vezes fica até com vergonha de mandar, né? Não manda áudio nem a pau, né? Não manda áudio nem a pau, né? Fica só escutando. Então, eu posso dar um recado aqui? Pode, fica à vontade. Gente, entre em contato com o nosso instituto, é o Instituto do Consumidor. Se vocês tiverem alguma dúvida, temos uma equipe lá, Instagram, nosso Instituto do Consumidor. Tem lá a turma lá, tudo certinho lá, que você vai ter as suas informações consumeristas. E claro, o meu Instagram oficial, @EltonRenê. Vai lá que eu ganho likes, eu ganho seguidores e todo mundo fica feliz aqui com o Marília. Obrigada, Eltinho. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Mas olha, gente, agora vamos falar de folia de rua. Aconteceu ontem.